Oi, antes de começar, eu quero te pedir uma coisinha. Aí nesse aplicativo que você está me ouvindo, tem algum botão que, se você clicar, vai apoiar esse projeto. É se inscrever, seguir, avaliar, compartilhar, comentar. E ó, é de graça. Você não gasta praticamente nem tempo fazendo isso e contribui muito para esse canal chegar bem mais longe. Aproveita e conhece lá o nosso site escutaquipode.com.br. Agradecida. A cantora norte-americana Beyoncé fez uma aparição relâmpago numa festa em Salvador. O evento comemorava o lançamento do filme da artista. Agora você imagina, você tá em casa, de boa, e do absolutamente nada, pá, a Beyoncé tá na sua cidade. Vou surtar, porque ainda assim eu não vou acreditar. Foi mais ou menos isso que aconteceu em mais de 100 cidades do interior em 1931. Sim, é como conhecer, sei lá, esses grandes nomes. Esse é amigo da, hoje em dia, sei lá, da Beyoncé. O maestro Heitor Villa-Lobos era como um popstar da música clássica brasileira no começo do século XX. No mesmo tempo em que Pixinguinha fez Carinhoso, Noel Rosa cantou Com Que Roupa e Ari Barroso compôs Aquarela do Brasil. Mas eu não tô aqui para te contar a história do Villa-Lobos, não. Nem da música pop, nem da música clássica. Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira, no qual eu compartilho histórias do interior de São Paulo. Nesse episódio, você vai escutar o músico Natanael Marcos Bardo e Filho contando que Villa-Lobos pode ter feito um concerto aí na sua cidade, em uma turnê típica de popstar que se chamava Excursão Artística Villa-Lobos. Só que ele foi de trem. Escuta aqui esse papo. E essa é uma história que sempre me cativa, assim. Mas é porque é uma história muito fascinante, né? Eu achei incrível. Não sei se são as pessoas aqui do interior que te procuram ou se são pessoas que têm interesse mais geral na vida e na obra do Villa-Lobos. As duas coisas. Na verdade, assim, claro que o maior interesse são dos paulistanos, né? Uhum, Porque eu sou de Bragança Paulista, né? Eu sou do interior de São Paulo. E uhum, eu falei, nossa, que ele tocou em Bragança, mas eu não achei registro. Acho que Bragança ele não, acho que ele não tocou. Mas tocou em uhum, Atibaia, que é do lado ali, né? Tudo da mesma região ali. uhum. Tocou em Taubaté, tocou ali no Vale do Paraíba, tá? Então era legal ver. E as cidades que a gente conhece, a gente que é caipira, É, a gente que é interior ali, gosta de, olha, que tal cidade que eu passei por tal cidade da minha avó, do meu tio, não sei o quê. Vai conectando, a história é legal. Mas para aqueles que não são necessariamente de São Paulo, mas que gostam da história do Villa-Lobos, o que é interessante, que as pessoas não deram muita bola sobre esse período, é porque ele é um divisor de águas na vida do Villa-Lobos. uhum. A gente conhece dois Villa-Lobos, um Villa-Lobos pré-excursão artística, que é esse Villa-Lobos do Rio de Janeiro, que vai morar lá na Europa, um fanfarrão, que fica lá dando festas e mais festas, as histórias que a gente, né, escuta desse Villa-Lobos jovem, sabe, dando a cara a tapa, indo pra França, fazendo altos almoços lá com a galera e feijoada e tentando ser alguém, ser visto na Europa, né? E depois aquele Villa-Lobos didático, aquele Villa-Lobos mais velho que a gente viu aqui, que vai trabalhar com educação, que vai implementar o canto orfeônico, que vai compor trilha sonora nos Estados Unidos, né? Que é ideal, o Villa-Lobos. Mas entre um e o outro, a chavinha que virou foi esse período aí. Foi E essa aí é época que do. e aí é que nós caipiras ficamos ainda É lógico. mais empoderados aí na história, né? Se não fossem os caipiras, Villa-Lobos não teriam o reconhecimento que teve. Pois é. A gente já entrou assim no tiro. Eu queria que você se É, apresentasse. sempre é. Como é que é o seu nome completo? O que que você é? Quem que é você? Não, isso eu não sei, ainda não sei. Acho que eu vou precisar de mais alguns anos aí para descobrir quem eu sou. Mas assim, eu amo música, eu sou um apaixonado por música, faço música desde os meus 5 anos de idade. Aí, com essa coisa do sonho de fazer música, tocava no coral lá da igreja que meus pais frequentavam quando eu era criança, na Catedral de Bragança Paulista. E isso foi virando uma paixão, né? Tipo, eu só queria fazer isso, minha mãe ficava brava, você tem que ir pra escola.
tem que Uhum, estudar. Eu queria ficar em casa tocando piano, compondo, né? Ouvindo uhum, música, eu não queria ir pra escola, não. E bom, muito mais legal, né? Fazer música. E isso que é muito louco, né? Quando você descobre essa paixão muito cedo, assim, é difícil de lidar, porque você não quer fazer. Você já tá lidando com aquilo que vai ser o resto da sua vida muito cedo, sabe? uhum, E aí isso foi movendo uma paixão com música e tudo mais. Aí eu tinha uma tia que morava em Viena, ela era uhum. professora de música lá, foi professora da Marta Egert, do Nelson Freire e tal. E quando ela descobriu que eu tocava piano, minha família também é do interior de Minas, ali, Camanducaia, Cambuí. E aí, quando ela vinha passar as férias no Brasil e ia visitar a família, ela falou: Não, eu preciso conhecer esse meu sobrinho, né? Aí ela me conheceu, falou: Você vai morar comigo em Viena, vai estudar comigo em Viena. Só que eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos de idade. Minha mãe falou: Deixa ele terminar a escola, deixa mais uns 5 anos a gente preparar ele, né? Melhorar no piano e tudo mais, e ele vai. Aí eu fiz até os 18 anos, eu usava alemão, fazia aula de piano, fui me preparando, terminando na escola, sabendo, mesmo fazendo o Enem, olhando as faculdades, a Unesp, a USP, a Unicamp, né? Vendo as faculdades de música que tinha e tal. Eu já sabia que eu não ia fazer música no Brasil, né? Eu tava me preparando pra fora. E aí terminei a escola, fiz 18 anos, fui morar em Viena, cheguei lá, não deu nem 10 dias que eu fiquei lá, voltei. Por quê? Claro, me deu um piripaque. Eu falei, não é isso. É piano, mas É, não é Viena. quando a gente sai para fora do Brasil, a gente vê quão rico o Brasil é, né? Com a sua Uhum, história. Imagina, tem uma família real que morou por um tempo, né? Habitou o Brasil, trouxe toda a estrutura, a tecnologia de uma corte, né? Da Europa para cá. Então, é muito forte a nossa cultura. A gente misturou muita coisa, muita informação. Claro, tem muito sofrimento, tem muita dor, né? Mas também disso surgiu uma manifestação cultural, artística muito bonita. E aí, com os meus professores da Unesp, eu ia estudando, eu via que eles pegavam aqueles materiais tudo destruído com o tempo, assim, né? E recuperavam, traziam um papel novo. E eu tinha um professor, que era o Vitor Gabriel, que gravava, né? Ele tinha um grupo e tal. Eu falei, não, eu também vou começar a ter o meu grupo e gravar as coisas que ainda não foram gravadas. Então, o Paulo Castanha com o Vitor Gabriel, que eram meus professores, orientadores, assim, né? Eu falava, o que que vocês têm aí que vocês ainda não gravaram? Ó, tem isso aqui. Aí eu pegava, montava uma orquestra, montava um coral e gravava. Fazia DVD, fazia CD para divulgar, né? Aí eu uhum, fui levando isso, fui fazendo isso. Assim que eu terminei a graduação, eles falavam, cara, você tem que continuar aqui, você é da casa, você vai dar aula aqui, você vai ser nosso professor. Fui para um mestrado com o Paulo Castanha para falar sobre música colonial, sobre tipo, a performance histórica e tal. Aí no meio do caminho mudou, a gente foi para uma outra área que era. Ele mudou a área dele, que não era mais musicologia, ele queria falar sobre música e desenvolvimento humano, super bonito, super atual, né? Um assunto também que é super importante para academia, né? Aí, nossa, uma bagunça no meu mestrado, começou a virar uma bagunça, eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel, o prazo acabando, eu com bolsa, eu falei, meu Deus. E aí eu mudei de orientador na reta final, fui parar com a Yara Kasnok, uhum. e aí ela falou, pô, Natão, seu assunto aí de música e música didática, né? Eu gosto muito do Bernstein, um programa que ele tinha de formação de orquestras, de plateia aqui nos Estados Unidos, Ó, o Natan é músico, é de Bragança Paulista, no estado de São Paulo, mas vive com a família lá no Canadá. que era de domingo de Uhum. manhã, as crianças iam assistir a orquestra de Nova York. Então eu tava pensando em alguma coisa assim, né? Tendo em vista o ZESP, o Teatro Municipal, os programas que São Paulo sempre teve, né? De formação de orquestra e tal. Tava pensando em falar sobre o assunto. Ela falou, eu sei que você está olhando isso, mas dá uma olhadinha nesse livro aqui. Parece que o Villa-Lobos já fazia isso na década de 30. Aí ela me entregou um livrinho, assim, pequenininho, capinha verde, simples. Sabe, parece que foi escrito na máquina de digitar, assim, então, ou Sei. dos primeiros computadores. E esse livro mudou a minha vida, assim, e acho que mudou muito a forma como eu olhava para o Villa-Lobos, assim, de enxergar um Villa-Lobos, uau, né, compositor das Baquianas, compositor de trilha de filme, Gigante. é, para um cara tão simples, tão próximo da gente, sabe? Que pegou um trem junto com tantas outras pessoas no interior de São Paulo, respirou fumaça, né? Das locomotivas É, paulistas e porque tal. era Maria Fumaça, né? Não era nem o trem que a gente conhece hoje, né? A gente imagina o cenário de hoje. A ferrovia de hoje, que nem existe mais para passageiro, mas a gente precisa lembrar que os vagões eram de madeira,
é, as locomotivas eram a carvão, né? Era outra. Às vezes, eu nem sei dizer isso, mas às vezes nem a linha férrea tinha qualidade, né? Devia chacoalhar para burro aquele negócio. Não, E e você ele com imagina. piano de cauda, dentro, meia cauda, né? Dentro da composição. Era ele, a mulher, mas quem que ia? A turnê ela era formada por um pianista, que era o Souza Lima, o Uhum. Villa-Lobos, com a esposa, né? Que a esposa às vezes tocava, né? Dividiam, pois assim, o pianista Ela mesmo era o cantava, Souza não Lima. era? Ela Ela era não era soprano. pianista, Ah, ela ela era tocava pianista. piano, é. E aí, na verdade, ela estava meio que acompanhando ele, né, na excursão, e acho que de vez em quando ela acompanhava, se ele tocava alguma coisa no violoncelo, ela tocava no piano acompanhando, assim, né? Mas o Tá. pianista da excursão era o Souza Lima, e Aham. tinha uma cantora, né? Que na verdade, num primeiro momento foi uma cantora, ela ficou doente, e depois veio uma segunda cantora para substituir a outra que ficou doente. Então era Uhum. canto, voz. É, canto, voz. Era canto, piano e violoncelo, os três Aham. instrumentos que tinham na excursão. Então ia o Villa-Lobos com a esposa, o Souza Lima como pianista, Pianista. a cantora, que eu esqueci o nome dela, agora não faz tanto tempo que eu não olho, que eu já esqueci, mas acho que era Nancy, uma coisa assim. Ah, E um técnico, isso que era o mais interessante, e o técnico de piano, ah. e é o Quequim, o Antônio Quequim, que ele foi o cara. Ele foi o cara. Se não fosse ele, a gente não ia estar hoje falando aqui. Ele que é o cara, o autor do livro que mudou a sua vida. Isso, que mudou minha vida, salvou meu mestrado. E foi engraçado porque, assim, a gente estava pensando, porque ela falou assim, não, parece que o Villa-Lobos, a minha orientadora, né? Parece que o Villa-Lobos andou aí pelo interior do estado de São Paulo, dando aula de música, umas coisas assim. Eu ganhei esse livro da família dele, porque eles são tudo. A família do Quequim é toda do Hum. sul. Do sul. De Londrina, ali do Paraná, né? E a minha Uhum. esposa também é ali, Londrina, Cascavel, né? Daquela região. E a minha orientadora também é da região ali, né? E ela ganhou esse livro em alguma vez que ela, sei lá, ela foi pra lá, sei lá como que chegou esse livro na mão dela, né? E tava guardado na casa dela. Ela falou, mas isso aqui me parece uma coisa interessante. E a Hum. hora que a gente pegou e começou a olhar e ver, falou, meu, isso aqui é uma virada de chave que ninguém sabe, o interruptor que fica na sua casa o dia inteiro, que você não dá importância para ele, mas se não Sei. fosse ele, você não ia ter luz à noite. Mas você olha o quadro, a parede, você faz, mas o interruptor tá lá, quietinho. É É. esse momento é o interruptor da Vila do Vila Lobos. O que que aconteceu? Para a gente contar essa história. Porque foi assim, eu na faculdade, né, quando a gente vai estudar sobre os compositores brasileiros, isso é muito bonito no Brasil, né? Nós temos uma aula na faculdade a gente tinha uma aula de história da música ocidental, que falava sobre essa música que a gente, né, para chegar nesses compositores como Bach, Beethoven, Mozart, esses grandes, né, compositores, Tchaikovsky, né, que estão todos dentro dessa música ocidental, europeia, né, que a gente conhece. Mas aí a gente tem uma outra disciplina que é da história da música brasileira, né? Como é que foi feita essa música no Brasil, né? E a gente vai falar desses caras, como o Padre José Maurício Nunes Garcia, vai falar do André da Silva Gomes, esses compositores que nasciam em Portugal e vinham trabalhar no Brasil, que depois meu doutorado até foi sobre isso e tal, Hum. e fala sobre o Villa-Lobos. E o que que a gente conhece do Villa-Lobos lá, né? Que a gente, como brasileiros, a gente sabe que esse Villa-Lobos, um carioca, que tem umas histórias malucas que ele ficou perdido lá na tribo indígena e aprendeu a falar a língua da tribo e compôs um choro com essa linguagem. Um Villa-Lobos que criou um método chamado canto orfeônico, que foi uma referência que os nossos avós, né, cantaram na escola e sabiam, e, enfim, marcou uma geração que tinha música nas escolas. O canto orfeônico é uma espécie de canto coral amador. O Villa-Lobos explicou assim. Esse é um instrumento de escola que os professores usam no último recurso quando uma classe ou colégio está indisciplinado e o diretor é amigo do cantor orfeônico, sobretudo, sempre pede ao professor, me faça uma noçãozinha aí, e a criançada fica quieta,
che viene disegnato. E o Villa-Lobos que vai vir para os Estados Unidos gravar, ser reconhecido internacionalmente, né? E a gente ouve a obra dele e vê, de fato, né? Ali você percebe, nossa, que referência, né? Que bonito a gente ter um compositor como Villa-Lobos, assim, né? Como ele marcou uma geração e como ele marcou, assim, né? Essa identidade da música brasileira, né? Numa época em que a gente buscava isso, né? Uma identidade, né? E é reconhecido internacionalmente. Só que ficava assim, você vinha no estudo, você quando estuda, quando você pegava as biografias dele, falava assim, o Villa-Lobos nasceu no Rio de Janeiro, bababá, bababá, foi pra França, e aí se começou com essa linguagem moderna, da música moderna, aí voltava pro Brasil, as pessoas não os tinha muito italiano aqui, muito imigrante que ia tocar só as músicas italianas e tal, e aí quando escutava essa música moderna, eles criticavam e tinha muito embate, aí tinha um crítico no Rio de Janeiro que falava mal pra caramba do Villa-Lobos, ele não podia ver ele pintado de. Villa-Lobos também não era um santo, financeiramente ele vivia endividado, vivia tendo uns capotes, não conseguia trabalhar direito. E aí, de repente, ele volta de uma dessas viagens da França, não pode ir pro Rio de Janeiro, porque ele tá meio lá queimadão, então não tem como ficar lá. E ele fica em São Paulo, e aí ele conhece politicamente alguém lá, e tá aquela bagunça da era do Getúlio, e de repente ele começa a ganhar um espaço ali, começa a mostrar a música dele, implementa o cantor, faz o canto orfeônico no Maracanã, volta, né, pro Maracanã fazendo o canto orfeônico, e aí começa a deslanchar de novo, e aí vai para os Estados Unidos. Então, assim, fica esse meio do campo em todas as biografias, meio assim, só uma passadinha de manteiga no pão rapidamente, assim, sabe? Em São Paulo ele dá uma passadinha no pão e volta pro Rio. E volta pro Rio, sabe? Já cai no Maracanã, canta orfeônico, aí vai para os Estados Unidos, Nova York, Floresta Amazônica, papapá, papapá, e aí vira esse grande Vila Lobos. Só que a hora que a gente jogou uma lupa, a hora que apareceu esse livro do Quequim, a gente joga uma luz num problema que aconteceu ali. Que ficou só isso aí, manteiga no pão. Ou um interruptor simples ali na parede, que Uhum. a hora que você acende te dá uma luz gigante. Que foi o seguinte, o Villa-Lobos, como... Porque tem duas coisas, né? O Villa-Lobos, o compositor, e o Villa-Lobos, o ser humano, né? O ser humano, ele sempre foi muito bocudão, assim, ele sempre foi... Ele fala, ele se colocava, ele se posicionava, e é isso, assim, ele também ia se queimando, sabe? E a família Gimli, que é uma família riquíssima lá do Rio de Janeiro, patrocinava assim as viagens dele pro Rio de Janeiro, porque o compositor era. Imagina você ter conhecido o Villa-Lobos, você vê um cara compor uma música né? Assim, é como conhecer, sei lá, esses grandes nomes. Você é amigo hoje em dia, sei lá, da Beyoncé. Sabe? Eu É, sou amigo da Beyoncé. Vou surtar. Então, assim, a hora que ele. Só que imagina você ver uma Beyoncé que não tem dinheiro para fazer tour. Se eu tenho dinheiro, eu vou ajudando até ela conseguir ser conhecida. Com certeza, o começo da Beyoncé foi. Ela não chegou, virou a Beyoncé. Tiveram pessoas que ajudaram ela, né? Então, quem ajudava o Villa-Lobos era essa família Gimli e patrocinava as idas dele para França. Só que assim, né? Artista, né? Naqueles anos, naquela década de 20, chegava lá, ele só ficava fazendo feijoada, convidando as pessoas para casa dele. e E não gastando conseguia o muito dinheiro dos gringos. assim, ele não conseguia emplacar, sabe? Tipo, a carreira dele, assim, conseguia, ele tentava, mas não ia, assim. Nenhuma das viagens dele ele conseguiu emplacar. Tanto fazia gambiarra que quando ele voltou pro Brasil, tinha uma marca de piano, é que eu tô tão ruim de cabeça, mas acho que era Pleyel, uma marca Hum, francesa. Que aí eles falam, ó, Villa-Lobos, porque ele tocava, né? Tipo, a esposa tocava piano, ele tinha né, era um carreira. compositor e tal. Traz aí um piano nosso pro Brasil e tenta vender pra gente. Aí se der certo, que nem tem hoje em dia essas marcas que patrocinam a Yamaha, né, a Cássio, eles Uhum. patrocinam os artistas, fizeram isso com o Villa-Lobos, ó, leva esses 3 pianos de cauda lá pro Brasil e vende. Aí se começar a ter nome, a gente faz uma porcentagem. E ele, né, nos rolos, meu, vambora. Vamos lá, eu preciso ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, né? Só que a hora que ele volta pro Brasil, porque alguém lhe falou, ó, Vila, eu não tenho mais como te manter aí não, amigão. Meus irmãos aqui, já tá tudo pegando no meu pé que eu tô gastando muito dinheiro com você. Corta um pouquinho as despesas, tenta ir morar no outro lugar. Aí o Vila falou, ó, se não tiver mais ajuda de vocês, eu não consigo mais ficar aqui, né? Então ele volta pro Brasil, que não tinha mais como ficar. Só que esse é o problema, porque ele não podia voltar pro Rio. No Rio de Janeiro ele estava queimado. Ele Uhum. não tinha o que fazer no Rio de Janeiro. Então, ele com a esposa decidem vir para São Paulo,
ficar em São Paulo. Pelo menos ali ele conhecia ainda algumas pessoas por conta da Semana da Arte Moderna, né? As pessoas ainda que ele tivesse queimado com os músicos italianos de São Paulo, ali do Municipal, tal, ele ainda conseguia fazer umas coisas lá, né? E aí os amigos falaram, ó, os cinemas naquela época tinha muito concerto, né? Então entre um filme e outro se tocava, não era, sei lá, para ver um filme, o cinema era um teatro mesmo, né? Tanto é que aqui na América do Norte ainda tem esse nome de theater, né, para cinema, né? Que era um teatro mesmo, né? E aí ele ia lá, começou a acompanhar inclusive essas cantoras que participaram da caravana, ele conheceu elas tocando nos cinemas de São Paulo, tal, o Cine Marrocos, que Uhum. ainda existe hoje a entrada dele, toda de mármore, é um dos teatros, dos cinemas que ele tocava, tal. Aí ele tava tocando piano dele ali em São Paulo, sobrevivendo, assim, né? Tipo, meu, vamos lá. E tinha rolado uma questão política que os paulistas tinham apoiado o governo do Getúlio, porque tinha uma promessa que havia um interventor paulista, né? Então eles acreditavam muito que isso ia acontecer e tal. Só que quando o Getúlio ganhou, ele meio que traiu os paulistas e colocou um interventor que ele conhecia lá, que era um pernambucano. E esse cara, meu, super culto e conhecia o Villa-Lobos. Falou, meu, pelo amor de Deus, Villa-Lobos tá aqui em São Paulo. Chama ele aqui que eu quero falar com ele, entendeu? Aí o Villa-Lobos foi lá conversar com ele e falou, ó, o que você está fazendo aqui? Acho que rolou, sabe, o que está acontecendo? Por que você veio parar aqui? Porque ele não estava fazendo nada assim demais, ele não estava tocando no municipal, ele não estava, né, era outra época, outro momento, e ele estava meio queimadão com a cultura artística, com o teatro municipal e tal, né? Aí ele tava, falou, ó, tô aqui tentando, não posso voltar pro Rio, sei lá, acho que eu tô meio... Aí ele falou assim, ó, do jeito que tá, não dá pra ficar um artista do seu porte pra tocando em cinema, não dá. Vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma série de concertos na extensão da malha ferroviária de São Paulo, porque eu não tenho como te apresentar agora pro Getúlio. Getúlio, você acha que Getúlio ligava para quem era Vila Lobos? Tava nem aí. Eles estavam, né, cada um artista. Você acha que vai ligar para? Então, vai fazendo aqui, e isso já vai levantando, vai fazendo fumaça até a gente conseguir. Aí quando terminar essa excursão, porque vai parecer que você, né, tipo, você rodou o estado de São Paulo, tocou em todas as cidades, a gente faz uma grande exortação cívica, reúne professores, toda essa rede aí, né, de professores e alunos do ensino público de São Paulo, e faremos um grande concerto. Aí sim, talvez isso chame a atenção do Getúlio, né? Quer dizer, eu não sei Uhum. se essa ideia foi do Villa-Lobos, se a ideia foi do interventor, né? Quem que deu essa ideia, enfim. Mas criou-se esse cenário. Agora, você imagina, né? Hoje em dia, ainda mais a gente cresce no interior, a gente vê essas festas que tem, né? Populares e tal. Aí vai esses dupla sertaneja, esses cantores famosos. E eu lembro que eu via muito em Bragança, né? Então, quando chegava, a banda ficava num hotel mais simples. Então, eu lembro que eu passava com a minha mãe de carro, assim, eu via lá o ônibus da banda, tá? A banda tá no hotelzinho simples. E com certeza os bambam, né, sei lá, o Zé de Camargo e Luciano, os famosos, ficavam no hotel mais chique da cidade, né? Uhum. Então, principais ficavam no hotel principal e a banda, assim, a galera que eles consideravam mais, ficava num hotelzinho, né? E o Villa-Lobos ficava onde? Eles dormiam, às vezes, em casa de gente, assim, eles pediam pra alguém pra dar casa pra eles dormirem. Ah, eles nem tinham nenhuma estrutura de produção, nada. Dependendo da cidade, não tinha nem hotel. Imagina isso, não tinha Aham. nem hotel dependendo da cidade pra eles ficarem. Então, assim, imagina o Vila, não é que o Villa-Lobos já não bastava que ele pegou um trem respirando aquela fumaça preta, tóxica, rodou umas cidades que eles não sabiam nem direito como eles iam chegar, dormir, Quanto tempo, Natan? um Quanto ano. tempo? Um É. ano assim, um ano direto. Eles viajando um ano, eles viajavam e voltavam para São Paulo. Não, assim, o que aconteceu é o seguinte, às vezes não valia a pena voltar, né? Às vezes valia a pena fazer um roteiro, né? Então, aí o que Uhum. aconteceu? Ele tinha, a esposa dele tinha um irmão, que era Cleto, se eu não me engano. O Cleto fazia essa coisa de ir na frente. Então, o que que o interventor fez? Ele lançou tipo um decreto, uma coisa assim, que permitia que o Villa-Lobos e a excursão dele tivessem passe livre Nas ferrovias. nas ferrovias. Onde eles fossem, estava liberado. E ele mandava um ofício para cidades falando: ó, eu, interventor, estou autorizando
que esse artigo. Porque tinha cidade que nem sabia quem era Vila Lobos, né? Imagina isso. Tinha gente, às vezes, lá no interior lá que nem sabia quem era Vila Lobos, né? Imagina cada Uhum. cidadezinha assim, que fala, quem é esse cara? Nem sabia que ele existia. Não é que nem hoje com Spotify, internet, né? No Instagram, que você usa tudo, que você olha. Não tinha nada disso. Então, muita gente não conhecia ele. Então, Uhum. o interventor fazia isso, ele mandava um ofício para todas as cidades que passavam pela malha ferroviária, autorizando. Falou, ó, eu autorizei, eles não pagam nada. E além disso, fizeram um vagão, pegaram um vagão só pro piano. Porque assim, né, a Maria Fumaça, ela carrega vários Aham. vagões, né? De passageiro, de carga tal. E segundo o Quequim, eles construíram um vagão tinha um vagão só pro piano. Um vagão Só porque o preparado para o piano piano. só para o piano, isso, para uso exclusivo do piano. Eles pegaram e saíram, vambora. O Cleto ia na frente, Uhum. ia passando e ia vendo, ó, aqui dá para tocar, aqui não dá, aqui não, aqui é muito pequeno. Ou, tinha cidade que. Eu desconfio que em Bragança, minha cidade, por exemplo, pelo que eu entendi, não tocou lá. Porque o que eu acho que o prefeito na época de Bragança já estava tão queimado com o Getúlio e com esse Hum. interventor que, sabe, não fala, também não quero receber, sabe que tipo de coisa assim, tipo, Sei, briga política. sei. Então tinha lugar que acho que o que acontecia era isso, sabe? Porque talvez soasse essa excursão como uma coisa do governo Getúlio. Não soava como que legal, vai ter um show aqui do Vila Lobos. Soava meio como, o Getúlio, aquele negócio do Getúlio lá, sabe? E aí nós estamos falando dos anos 30, é pré-Revolução de 32, né? Porque Sim, 31 tá fervendo está fervendo para começar a a Revolução de Revolução. 32. Então você entende que assim, imagina quantos lugares não receberam. É isso. Quantos lugares Sim. não receberam a excursão por questões políticas, tá? Mas ainda assim, então, aí o que acontece? Vamos lá. Quem lembrou essa história pra gente foi o Quequim, porque imagina, junto com a excursão tava o afinador de piano. Porque se eles estavam levando um piano com eles, tinha que ter um afinador. Aham, E é esse afinador que vai contar essa história pra gente. Porque ele aham. tava, né, todo momento com o Vila Lobos e com a trupe do Vila Lobos. E ele começa a escrever num papelzinho, ele começa a anotar as memórias, algumas fotos, sei lá, programa de concerto que ele guarda. E ele começa a colecionar isso. E ele continuava, mesmo depois que acabou a excursão, passaram-se os anos, nos anos 80, tal, 90, ele continuava afinando o piano em São Paulo e contando essa história. Só que num dos dias que ele estava afinando o piano em algum lugar, ele deixou o carro dele na rua, né, clássico da cidade de São Paulo, né? Roubaram. Estouraram o vidro do carro, roubaram o carro e dentro do carro tava a mala dele com as anotações da excursão. Então tudo que ele tinha de memória estava documentado, perdeu-se, né? Ah, que Aí dó. alguém, se eu não me engano, ele foi para uma rádio. Aliás, isso é uma coisa que eu tinha ficado de pesquisar, depois não deu tempo, não fui mais. Mas se eu não me engano, no acervo da Rádio USP tem essa Da entrevista que o Kekin entrevista. deu para a Rádio USP, em que ele vai contando, porque eles falaram, não, vem cá, conta aí pra gente não perder isso, né? E Uhum. falaram, ó, pelo amor de Deus, escreve isso, não vai perder, senão é a memória, a gente esquece, né? É, Aí ele escreveu, então assim, esse livro, ele fala isso no livro, né? É um livro de memórias, não é um livro documental, não está documentado. sei. Aí como é que eu vou pegar a minha dissertação numa academia e vou falar de memórias, uma coisa que tem até fantasia ali no meio, entendeu? Tipo, ele fantasiou o Vila-Lobos compondo o trenzinho do Caipira, tomando um café e olhando para Araçatuba. Não tem como, isso aí é fantasia, né? Então eu não posso, na dissertação, não posso fazer, não é fantasia, eu tenho que fazer ciência, né? Eu tenho que ir atrás de documentar. Eu falei, mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou saber se isso é verdade ou se é mentira? Né? Porque às vezes a memória faz isso, né? A gente vai lembrando, às vezes, com uma certa nostalgia, mas a gente sabe o que é verdade e o que é mentira. Por coincidência, quer dizer, nada é coincidência na vida, mas, né? Enfim, na mesma época que eu estava olhando isso no meu mestrado, o Estadão, ele estava disponibilizando o acervo histórico dele. Uhum. E aí eu falei, eu falei, não custa nada, deixa eu dar uma olhada lá se tem alguma coisa, né? No que eu falei de alguma coisa, tinha tudo. Tudo. Porque o Júlio de Mesquita, ele era um apaixonado por arte, por música, e super reconhecia o Villa-Lobos, né? E quando ele viu que o Villa-Lobos estava em São Paulo e havia anunciado uma turnê, ele falou: não, eu tenho que documentar isso.
eu tenho que documentar. Então ele pediu para todos os jornalistas que trabalhavam para o estado de São Paulo reportarem naquelas regiões o que havia acontecido, né? Então, claro que tinha lugar que não tinha nenhuma reportagem, né? Porque Uhum. talvez não tinha conseguido, mas a maioria teve. Então, isso me ajudou muito, né? Porque eu falo que eu usei 3 fontes, né? A biografia de Villa-Lobos, tudo que eu encontrava de Villa-Lobos, tudo que eu via de Villa-Lobos, eu comprava, eu alugava, e essa é a parte da pesquisa que as pessoas muitas vezes não olham e não sabem, né? A Uhum. gente, quando está debruçado numa pesquisa, a gente vive daquilo, né? Não existe outra coisa, é só aquilo, né? Só lê Então, tudo, aquilo. só é aquilo. Então, tudo que tinha aí, e quando eu comprava, às vezes, livros gigantescos sobre Villa-Lobos, por conta de 2 páginas que estavam falando sobre esse período de 29 a 31, para ver o que tinha ali, né? O que batia ou não com o que o Quequim contava no livro dele. E então Uhum. usei o livro do Quequim, tudo que eu achava sobre Villa-Lobos, de pesquisas e tudo mais, e o estado de São Paulo, né? Uhum. E de fato, a hora que você começa a colocar tudo alinhado, você começa a ver o que é verdade, o que é mentira. Então, eu tracei lá, né, o Quequim tinha falado por onde ele tinha passado e Uhum. aonde o Estado de São Paulo confirma, né? Porque a hora que o Estado de São Paulo fala que passou, tem uma reportagem, beleza, né? Uhum. Agora, algumas das cidades, que foram poucas, né? Em que o Quequim falou, mas que o jornal não reconheceu, né? Que o jornal não é que não reconheceu, que o jornal não fez nada, porque provavelmente não tinha jornalista. Isso eu fui Uhum. atrás da cidade para ver se tinha. Mas aí é muito difícil, né? Porque tem cidade que é muito pequena, o jornal não existe mais, o jornal que tinha na época hoje em dia não tem mais. Aí você Uhum. tem que passar, sei lá, uns meses morando na cidade lá, conhecendo as pessoas, até achar alguém da época que talvez vai lembrar. Eu vi lá na lista, por exemplo, Ribeirão Preto, que é onde eu tô, tá na Aham, lista. E sim, segundo eu li lá, ele poderia ter vindo aqui 2 vezes, porque eu achei bastante curioso. Uma vez para fazer essa passagem, e numa outra vez, que, se eu não me engano, você não consegue confirmar isso, se houve o concerto ou não, que seria exclusivo para os Barões do Café. isso, E numa época que que os cafezais já estavam sendo queimados, porque foi depois do craque da Bolsa de de 29, né? Já 29. tinha uma situação econômica também no estado bastante complexa, né? E aqui em Ribeirão foi mais complexa ainda, porque aqui era o centro dessa produção, né? Sim, Veio ou não veio 2 vezes? não sabemos. Uma vez ele veio. Uma vez ele foi. Uma vez ele foi. E eu acho que assim, né, essas cidades grandes de São Paulo, como, né, essas que são polos, né? Pode ser mesmo que eles tenham tocado mais de uma vez, porque é isso que eu comentei, não é que eles pegaram e fizeram uma excursão, uma rota, né? Que era sempre de cidade em cidade até acabar e depois não era um circuito. Então, às vezes Uhum, eles iam, tocavam, faziam uma linha lá, um braço, depois da linha fé e voltavam para São Paulo, né? uhum, Então pode ser que, vamos supor, Ribeirão Preto, pode ser que mesmo em Santos, algumas cidades assim, eles tenham Campinas, sei lá, eles pode ser que tenham, sei lá, uma segunda vez que eles estavam passando por lá, tocaram para algum barão, algum uhum. político, alguém importante da cidade, né? E aí o que é interessante destacar era que era isso, assim, né? O que o Quequim falava, teve cidade que eles foram se apresentar que não tinha hotel. Uhum. Aí um médico da cidade, sabe? Uma pessoa lá que, enfim, tinha uma casa, morava, que era grande, tinha um quarto, ofereceu a casa para acolher a excursão. Né? Que eram poucas Aham. pessoas, né? 4, 5 pessoas, né? Então tinha, imagina quanto percalço não tinha no caminho deles. E quando também tem É. relatos do Quequim, né? Que quando chegava o trem, a bagunça que era ir lá tirar o piano para levar até o local de onde ia ser o concerto, né? E que era, às vezes, era a carroça que ia buscar o piano. Então imagina que filme, né? Que cinemático que não era isso, né? Pois é. Aqui na sua lista, ó, eu tô com o seu trabalho aberto aqui. Na sua lista aparecem cidades bem pequenas aqui da região, tipo Jabuticabal, Bebedouro, que deviam ser cidades bem pequenas naquela época. Sertãozinho, que está aqui do nosso lado, Brodowski, Jardinópolis, que aparece Santa Rosa. Santa Rosa de Viterbo é onde mora a minha família. Não era que nem, sei lá, a gente imagina.
com a facilidade hoje do carro, por exemplo, né? Imagina hoje em dia, né? Eles pegam um carrão de 8 lugares, enfia todo mundo Uhum. lá, os instrumentos. Um piano elétrico, um violoncelo, um PA, um microfone, entra todo mundo no carro e vão lá. Tchu, 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 tchu. Ah, não, essa cidade aqui tá muito pequenininha, não vão parar. Não tinha isso, entendeu? Agora, o que ele, vamos supor, numa cidade muito pequena, né? De 3 ruas, né? A minha família, uma parte da minha família é de Arinu. Jarinu, já, hoje ainda é uma cidade pequenininha, né? Uma cidade que vive da agricultura e tal. Imagina há 100 anos atrás, deve ser muito menor. É, muito menor. Então devia rolar, porque assim, acho que o ponto de trem devia. Você lembra se o trem era perto da cidade, a estação? Santa Era, Rosa? sim, Era era perto, né? dentro da cidade, era Então devia ser isso, entendeu? Porque eu acho que ele via que era fácil às acesso vezes, à se cidade. bobear, eles conseguiam parar, tipo, chegava de manhã, descia, tocava à tarde, voltava pro trem e ia pra próxima cidade. Mas e aí? Ele fez o trenzinho caipira nesse trajeto ou não? Poxa, seria tão bonito, né? Se ele tivesse num trem em São Paulo, inspirado por São Paulo. Ia ser tão bonito para os paulistanos falar isso, mas não é, não acho que foi bem assim. Eu, por exemplo, eu ouço o trenzinho do caipira, eu imagino ele dentro do trem. Depois que eu Isso, li seu pronto. trabalho, para mim, não existe Isso, outra já tá possibilidade. perfeito. Acho que é isso, assim. E eu acho que cada um constrói como quiser, né? Licença é poética aí pra gente construir a própria história. Mas a gente não sabe. Assim, até agora a gente não conseguiu. E eu não consegui. Eu ia pro doutorado continuar falando sobre isso. Mas aí Uhum. apareceu um outro assunto que eu queria tanto falar também. É tanta coisa para falar em pouco tempo que eu acabei. Aí eu não consegui muito adiante. Que no doutorado eu ia tentar esmiuçar mais essa parte musical mesmo, porque eu acabei olhando muito pro homem Villa-Lobos, né? Essa questão política. Acho que tem até a gente falou sobre a Revolução. Tem um capítulo ali que eu falo sobre a Revolução. Porque, Sim. assim, hoje em dia a gente tá vivendo muita era de cancelar, né? Cancelar Uhum. artista por motivos, por situações, enfim, que não cabe a mim julgar o que é certo e o que é errado. Mas tem muita gente, quando se fala em Villa-Lobos, fala, ah, ele apoiou o golpe militar, né? Uhum. E esse estudo deixa bem claro isso. Não é que o Villa-Lobos apoiou o golpe militar, coisa, mas o Villa-Lobos estava, assim, na ala artística ele estava queimado, assim. Ele tinha falado demais, ele tinha tentado colocar muita arte dele, o jeitão dele, meu turrão de fazer as coisas, né? E aí, de Uhum. repente, aparece uma pessoa que era um culto. Tudo bem que ele era um militar, mas era um culto, uma pessoa que tinha conhecimento da arte e valorizava. E de repente fala: Ó, vem aqui fazer um negócio. Pô, você tá tocando no cinema lá, Pulguento, vem aqui tocar. E quem sabe eu consigo. E foi mesmo uma alavanca depois para ele vir para os Estados Unidos e fazer. Então, assim, é difícil a gente julgar, sabe? Não dá para ficar. Ah, ele era militar. Não sei o quê. Não, para com isso. Vamos olhar o artista, vamos olhar a obra, vamos ver a situação, né? Então, foi Uhum. muito interessante que a hora que a gente coloca esse olhar assim, neutro, você fala, caramba, né? Pô, o cara tava em São Paulo, meio sem saber o que ia acontecer. A casa dele, né? O Rio de Janeiro, onde ele tinha talvez amigos e coisas acontecendo, ali ele não podia voltar. São Paulo, para ele, era um lugar meio esquisito, que ele não tinha se dado muito bem com a cultura artística, com a mentalidade, né, daqueles músicos ali naquele Uhum. momento, né? Então é isso, o que vai aparecendo e vai falando, tá bom, eu vou. E olha, eu vou te falar assim, como imigrante aqui no Canadá, é isso, assim, quando você tá num lugar que você não conhece muito bem, como a banda toca, é isso. Ah, você toca na missa? Toco. Você podia tocar lá no velório, e tal, não toco. Você podia fazer uma sessão de jazz lá na praia? Faço. Que isso? Você vai só falando, faço, porque você não tem muito o que falar, não quero, não vou. Quando você tá passando fome, quando você tá precisando, sabe, pagar contas, não vai pagar a luz, entendeu? Então é meio difícil isso para um artista, assim, né? Tenho certeza que ele não foi, não, eu sou militar, eu apoio, não foi nada disso, entendeu? Uhum. Não foi nada disso, foi meio nessa coisa do que tem para hoje. O que eu posso fazer hoje para então resistir como artista, sabe? Também é resistência ali. A gente olha, voltando sobre o trenzinho, né? A gente fala, meu, é isso. Quem sabe é um ar pra gente de esperança pensar que ele compôs o trenzinho aqui, né? Mas não, eu acho que não foi bem isso.
que você Ah, acha que foi? até eu coloquei isso lá na dissertação, eu já estava escrevendo, né? Porque o Trenzinho do Caipira tá dentro de uma obra maior dele, né? E ali, quando ele tá compondo o Trenzinho do Caipira, acho que até um pouco antes, porque ele foi influenciado por uma outra obra de um compositor, essa coisa daqueles compositores da época de vanguarda, os Uhum, modernistas da época, tinha um compositor inglês que ele fez uma música eu coloquei o nome da música lá, porque eu não vou lembrar que é o nome da locomotiva, o título da música é uhum, o título dessa locomotiva inglesa, que era uma super potente da época e tal, né? E é uhum. muito bonita, assim, porque é uma música super de vanguarda, super pra época, super moderna, em que faz o som vai imitando o som da Maria Fumaça andando e tudo mais. Então, acho que inspirado naquilo, Villa-Lobos compôs primeiramente a obra para orquestra e falou: bom, se tem uma locomotiva inglesa, também vai ter a do Caipira, né? Aquela Tá aqui, locomotiva ó. que. Pacific 231. Isso. Locomotiva a vapor Henninger. inglesa, muito famosa pela potência. Que acho que é Henninger o nome do compositor, inclusive. Isso, Arthur Arthur Henninger. Henninger. Inspirado nisso, acho que ele fez a versão dele, né? Tanto é que o trem nosso, do caipira que ele usa instrumentos de percussão brasileira, né? Chequerê, acho, tem chequerê, chocalho, é aquele cheque, cheque. Claro que não é bem o som de um trem, mas no contexto ali dá uma cara do caipira, dá a cara do brasileiro, dá, sabe, não só do caipira de São Paulo, o do sertão, o do interior do Rio de Janeiro, de todos aqueles que não vivem num centro urbano maior e que trabalham na agricultura e trazem riquezas para o país, sabe? Isso é muito bonito, é muita poesia que ele coloca nessa música dele. Então eu acho que e isso foi um pouco antes da excursão começar, entendeu? Uhum, Por isso que eu acho que ele não compôs o trenzinho do caipira no trem lá, assim. O que pode ter acontecido, também é só sugestão. Como essa uhum. música já estava em curso, ele já estava, né, compondo, já tinha finalizado, ou quase finalizado, orquestrado, pode ser que no trem, indo de uma cidade para outra, ele tenha feito a adaptação para piano, para o Souza Lima tocar, e ele tocar melodia no violoncelo. Então, de Tá. duas, uma. Ou ele fez. Isso se alguém já estudou, se já temos essa resposta, eu ainda desconheço. Que bom se Uhum, já tiver, mas é só pesquisar mais um pouco mais a fundo na parte musical que a gente identifica. Se ele. Porque o que pode ter acontecido é, ou ele, no trem, inspirado, começou a compor lá para piano e violoncelo a música, né? Porque isso é uma técnica muito comum, né? Que a gente usa em composição. A gente primeiro compõe a melodia e harmoniza essa melodia, e escreve um acompanhamento para piano. E depois você orquestra, depois você abre isso para orquestra. uhum. Então pode ser que o que ele tenha feito, ele compôs lá o piano, o violoncelo, tocou, e um tempo depois ele orquestrou, né? Aí ele abriu ou o contrário, primeiro ele compôs a peça inteira com concepção, e lá no trenzinho, falou, meu, vou pegar aquela peça que eu fiz lá do trenzinho caipira lá e vou fazer uma versão pra gente tocar aqui, já que a gente tá no interior de São Paulo, porque tocou, né? Está registrado. Mas de qualquer forma, sim, esse som ele permeou São Paulo, entendeu? Ele fez parte da excursão. Sim. Ele é nosso, assim, ele tá lá, ele tá em Santa Rosa, ele tá em Ribeirão, ele tá em Santos. Ele foi tocado, entendeu? Ele é de São Carlos, é o hino do estado de São Paulo. Bom, já que você falou sobre o homem Villa-Lobos, o que que aconteceu com ele? O que que São Paulo proporcionou tão de grandioso para esse homem depois dessa passagem aqui da expressão? Então, e isso foi um outro ponto legal, porque a gente achou que a gente pegava a biografia do Villa-Lobos e falava que o canto orfeônico tinha sido uma coisa única. E era muito engraçado, porque eu escutava umas histórias de algumas pessoas em São Paulo, né, mais antigas. Ah, eu cantei num estádio com o Villa-Lobos. Não é possível que essa pessoa vai parar lá no Maracanã para cantar. Eu tava achando meio estranho. E é isso. Na verdade, o Uhum, que aconteceu é o seguinte: o Maracanã não foi aquele evento orfeônico do Maracanã, claro, imagina que legal. Maracanã cheio.
que tem as fotos Uhum. do Villa-Lobos, do tabladinho, Regeno, né? Mas aquilo já era uma segunda versão. A original foi em São Paulo, aonde era o Clube Tietê, que hoje ali acho que era a Faculdade Zumbi dos Palmares, agora acho que é um parque da prefeitura, bem pertinho da Ponte das Bandeiras, ali na marginal do Tietê. Ali tinha um estádio e eles fizeram, quando ele concluiu essa excursão, né? Eles fizeram um ano ali de excursão e foram para vários, né? De 29 a 30. Uhum. Ele conseguiu uma data lá que esse interventor achou que seria legal, tal, e juntaram os professores, os alunos da rede pública de São Paulo para fazer uma exortação cívica, cantar músicas sobre o Brasil, sobre educação, sobre a pátria, papapá. E isso foi um trampolim. Porque ele falou, pô, Uhum. vamos pegar isso que você fez aqui, sabe que a gente consegue fazer lá no Maracanã? E foi pro Maracanã, entendeu? Ah, e aí foi pro E mundo. aí dali pro mundo, aí nossa, tal, e começou, e olha, a gente olha o programa do Cantor Feônico, era muito legal. Era assim, tinham vários compositores, tinham vários músicos trabalhando de nome, assim, pessoas importantíssimas do cenário musical brasileiro. Tinha jornalzinho e se publicava, sabe? Tipo, a música. Eu lembro muito que na faculdade eu tive um grande professor, que foi o Samuel Quer, nosso saudoso professor mestre, um mestre, assim, um cara que. Ele me inspirou, eu queria muito estudar na Unesp por causa dele, eu queria ser aluno dele, Uhum. né? Só que quando eu entrei, ele se aposentou. Mas mesmo assim, eu conheci, fiz algumas aulas com ele e tal. E ele falava uma coisa que era, assim, era lindo, assim, ele falava, o Brasil, e isso faz sentido até nos dias de hoje, isso. Ele falava assim, sabe por que que o Brasil é campeão de tudo no futebol? Tem esse monte de craque, Romarinho, Ronaldinho, Pepepinhos, todos, né? Por quê? Porque onde você olhava no Brasil, tinha moleque jogando bola. Tinha jogando bola. Então, assim, eu lembro, rua de casa, eu jogava bola. Eu não sou jogador de futebol, mas joguei muito futebol. Jogava até as pernas doer, assim, não conseguia nem andar, de tanto futebol que a gente tinha jogado. Então, de tanto jogar futebol, de tanta essa paixão, é claro que você vai fazer bons nomes, né? E a Uhum. música é a mesma coisa. Quanto mais você praticar, quanto mais você tiver. E música é arte, esporte, arte, isso tem que estar no dia a dia das crianças da escola, dos adolescentes. Isso ajuda. Claro, tendo isso como base, você vai lançar, vai sair, opa, sai um nome grande aqui, ó, do hip hop, do rap, da música clássica, do jazz, do blues, porque música é linguagem universal, né, como esporte. Se você tiver gente praticando futebol, praticando tênis, praticando natação, vão sair, né, a ginástica olímpica, né, olha quanta situação precária que elas, e ainda assim a gente consegue, porque tem muita gente Colocar fazendo, gente, né? tem muita gente ali que incentiva para que vai, faz e acha ali Agora, imagina se isso fosse amplamente difundido, né? Se as escolas, que eu vejo aqui minhas filhas no Canadá, tem artes, ginástica, música, tem vários programas que elas vão escolhendo e elas vão fazendo, e eles incentivam para que Uhum. crianças e jovens façam isso. Então, o canto orfeônico era uma luz para a cultura brasileira, assim. E Você tá aí, falando essa grande luz no Maracanã, no canto orfeônico do Maracanã, o que que aconteceu lá? imagina, juntar, sei lá, 40, 50 mil pessoas para cantar, né? Isso foi Até hoje, não conheço, nunca ouvi falar de juntar, pegar um estádio aí, qualquer lugar do mundo, aqui mesmo, de 50, 60 mil lugares e encher de pessoas para cantarem. Ele juntou, ele não fez uma apresentação de um coro de canto orfeônico. Ele juntou, ele fez as pessoas do estádio cantarem. Não, foi tipo assim, ó. Eles pegaram, sei lá, todas as escolas do Rio de Janeiro, ou vamos até falar, como foi em São Paulo também, né? Aí escolheram, sei lá, três, quatro músicas. Cada escola preparou, eles recebiam lá a partitura, né? Então, assim, preparou, ensaiou. Aí juntou todo mundo e fez um grande coral. Aí colocaram o Villa-Lobos lá no meio, aquele jeitão dele, com o charutão. Imagina, hoje em dia um negócio desse. Ele com charuto lá, um megafone, e cada sessão tinha como se cada sala, né, cada escola tinha um seu maestro. E eles tinham que sincar. Deve ter sido um negócio super complexo para a época de se fazer. Hoje já é difícil de se fazer, imagina naquela época, né? É. E cantaram lá umas três, quatro músicas, não me lembro ao certo. Mas imagina, isso fez um barulho danado, né? Assim,
repercutiu positivamente, né? Todo mundo falou, olha... Tanto é que foi isso, a primeira repercussão foi em São Paulo, e aí isso Uhum. chamou atenção lá no Rio de Janeiro, né? Que era a capital e a terra dele. Isso. E detalhe, né? E não é que porque o Villa-Lobos, sim, ele já era conhecido, sim, ele, né, a música dele já era respeitada, né? As pessoas já, pô, já Uhum. sabiam quem era o Villa-Lobos o tempo todo. Ele sempre foi muito durão, assim, sempre foi atrás, né? Mas aí ele se queimava, ele era, acho que, né, a língua meio solta. Você sabe que tinha uma coisa engraçada que eu vi na dissertação aí também que eu coloquei, eu achei um bico de rir. Ele reclamava do café do trem. Ah, E servissem um café para ele, sabe quando o cafezinho meu, o chafé, né, que a gente fala, né? Nossa, ele ficava muito bravo. Café para ele tinha que ser forte, black, assim, aquele café bem, né? Que você não enxerga, assim, petróleo e sem açúcar. E relataram brigas dele em trem, em viagens, de ele brigar lá, porque, pô, esse café está me servindo. Então ele não devia ser, se ele fazia isso com café, pois é. imagina na relação que a gente ouve isso, né? Desse pessoal meio fora da caixa, assim, que não é fácil às vezes lidar com eles, né? E teve uma outra história que tá lá também, que essa ficou famosérrima, que é a história de Batatais, né? Não sei se você viu Hum. isso. Eles foram tocar em Batatais, e aí no meio do concerto, o Villa-Lobos tinha uma molecada brincando lá de fora do teatro. Imagina, naquela época os teatros eram bem, né, não tinha. Mesmo hoje, às vezes é difícil, né, ter, mas não tinha tratamento acústico, isolamento, né, não conseguia isolar muito bem o som. Então ele tava tocando lá e tinha uma molecada jogando bola do lado de fora do teatro, só que ele não sabia, né, ele tava com os portas fechadas, ele achou que o som tava vindo de dentro do teatro, o Villa-Lobos. Então ele começou a tocar a peça no violoncelo, ele escutando o barulho, ele parou e falou, ó, vocês são um bando de mal educados, vocês não respeitam a arte, a mais pura e fina arte. Deu lá um discurso gigantesco. Chamou meio de seus caipira burro, né? Resumindo, né? Aí terminou a primeira parte do concerto. Quando foi começar a segunda parte, um dos rapazes que estava sentado ali no teatro levantou e falou: Escuta aqui, Villa-Lobos. Isso aqui não é. Aqui não tem ninguém burro, não. Aqui nós somos todos muito cultos, educados, frequentamos São Paulo, os principais teatros de São Paulo, sabemos o que está acontecendo no cenário artístico brasileiro. Então não me venha com essa, não. E não tinha ninguém falando dentro do teatro. Isso é coisa da sua cabeça e trate mais essa cidade aqui com respeito. Aí ficou aquele clima, né? Aí meio que tipo, Hum. voltou a tocar, tocou, e foi aquela coisa meio assim, né? Aí terminou o concerto e tal, foram pro hotel. No que eles estavam chegando no hotel, tinha uma roda de rapazes pra pegar o Villa-Lobos. Pá. Aí diz que o Souza Lima era muito cortês, assim, ele era um cara muito, né? E tudo meio assustado. E o Villa-Lobos era, né, briguento. Eu falei, meu, isso que vai ter. Aí o, o Souza Lima foi lá e falou, pessoal, pelo amor de Deus, foi um mal entendido, sabe? Tipo, deixa disso, gente, não é meio assim. As caras, não, mas você não pode, que isso vai repercutir, vão falar que ele falou mal de Batatais, e papapá, a gente não pode deixar isso ficar assim. Aí o Souza Lima falou, ó, gente, eu tenho certeza, né, Vila? Eu tenho certeza que não passou de um mal entendido. E Por como favor. prova, nossa, a gente adorou o Batatais, vocês estão acolhendo a gente super bem, que público maravilhoso. Eles só não fizeram uma selfie, porque na época não tinha, né, como fazer selfie. Aí falou, ó, como prova de que tá tudo bem, que a gente, né, de retratação, amanhã eu e o Villa-Lobos, nós vamos até a rádio, até o jornal local e vamos retratar, vamos falar como a gente gostou de Batatais, como você... E de fato tem uma nota do Jornal de Batatais, esteve presente Ai, na que manhã de hoje, o legal. Jornal de Batatais, o exímio compositor Villa-Lobos e o excelente pianista Souza Lima, e papapá, e estão falando como Batatais, é uma cidade, sabe, tipo, deixa quieto. Então isso aconteceu mesmo. Que legal. Muito bom. Natan, Né? muito obrigada. Eu Obrigado a adorei você. o papo. Tô aberto no que eu puder, eu gosto dessa história. Então, o que eu puder ajudar, falar, enfim, vocês podem contar comigo porque é a nossa história, né? É uma história É, bonita para se contar para o mundo, né? os caipiras venceram. Os caipiras venceram, ajudaram, né? Fizeram Ajudaram. uma forcinha ali pro Vila Lobos. Pois é.
Esse é Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Nesse episódio, eu usei áudios da CNN Brasil, da Agência Brasil, do canal Bart Bartmans, e eu espero que eu esteja falando certo esse nome, do Instituto Piano Brasileiro no YouTube, do violinista Paulo Pascoal com a Camerata Darcos, do Rubinho Antunes, do Free Sound e do Blue Dot Sessions. E você sabe, né? Eu fiz esse episódio totalmente com recursos que eu tenho em casa. Você quer um podcast assim para chamar de seu? Me chama que eu te ajudo. E sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Segue no aplicativo que você está ouvindo, vai lá para avaliar, comenta com a sua turma também, compartilha no WhatsApp, no Instagram, deixa um comentário no Spotify. Nas redes sociais, esse canal é o @escutaquipode. E é tudo isso que faz uma podcaster feliz. Até a próxima!